Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Priscila e eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre o tema primeiro simulado da turma de terça-feira noturno. Os alunos foram convidados nesta semana a escreverem uma dissertação, defenderem uma tese sobre a função sociopolítica e cultural da arte para a comunidade brasileira. Difícil tema? Que nada, tudo é arte, certo? Eu vou passar para vocês algumas ideias, então, que vocês poderiam ter discutido e algumas ideias que eu gostaria muito que vocês olhassem com bastante carinho, que vocês pesquisassem, vocês vão encontrar algumas delas lá no meu site, cursoderedação.net. Eu quero que vocês leiam com bastante carinho, lembrando que nunca foi pedido nada sobre arte. Pri, você acha que esse pode ser o tema do Enem? Não sei, mas eu sei que ele pode contribuir muito, muito, muito com a sua argumentação para muitos temas. Por exemplo, tem lá no meu site uma publicação daquela revista Galileu falando das músicas. Como que as músicas no Brasil, elas interferem diretamente no comportamento e na precocidade sexual das crianças. Ou seja, as letras das músicas brasileiras, sobretudo as nacionais, elas aceleram, né, o desenvolvimento das crianças e ela vai fazendo com que essas crianças percam a infância de uma maneira muito rápida. Essas crianças se erotizam, né, se envolvem com questões que não são próprias da idade delas, justamente pela familiaridade que essas crianças têm no acesso à música. Bom, o que isso tem a ver com o tema? Função sociocultural. Se eu estou escutando dentro da minha casa uma música, assisto um programa televisivo, ouço uma piada na televisão ou um programa de stand-up, na qual fomenta um comportamento, eu, consequentemente, sendo criança, eu acabo reproduzindo isso. Até nós adultos muitas vezes fazemos isso, né? Então, como que a música ela pode contribuir positiva ou negativamente? Como que o cinema pode contribuir positiva ou negativamente? Como que as artes plásticas, por exemplo, e por falar em artes plásticas, vamos aí às indicações. Vejam lá no site sobre o Cobra. Vejam quantos anos, mais de 20 anos, o Cobra levou para conseguir ser reconhecido nacionalmente com a arte de rua dele, com os muros da memória do Cobra. Gente, o Cobra, ele tem uma exposição muito legal, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, de questões socioambientais, ou seja, ele traz para os muros, ele sai de dentro das grandes galerias, que quase não tem acesso da grande massa populacional brasileira, e ele vem para as ruas, para os muros nas ruas, fazer denúncias de questões sociais, como a degradação do meio ambiente. E aí eu pergunto para você, qual que é o papel da arte? Ó, o tema, qual que é a função sociopolítica da arte neste caso? Uma pessoa como Cobra, que não foi valorizado pelos nossos governantes, muitas vezes não é valorizado por nós mesmos, tá? Enquanto um artista brasileiro, um artista reconhecido internacionalmente, ele já viajou quase o mundo inteiro pintando os quadros, as obras, os murais, os painéis dele. E só para ele conseguir pintar uma vez na vida aqui em São Paulo, o próprio Niemeyer lá na Avenida Paulista, ele levou mais de 5 anos para viabilizar esse projeto. Então vejam, a gente percebe aí que há uma grande discriminação de certas formas de arte e um grande enaltecimento de outras. Como que uma acelera, como que uma aguça, como a outra potencializa a questão cultural no Brasil? Vamos pensar em outros aspectos. O próprio artista plástico Vic Muniz. O Vic Muniz, aqui no México, ele foi fotografar as crianças dos canaviais. Eu acho que foi no México, não tenho certeza, vai ter que olhar lá no site. Ele foi pintar as crianças que trabalhavam nos canaviais. O que ele fez? Ele pegou aquela própria açúcar e ele fotografou. Então, ele tornou público uma denúncia social dele por meio daquela matéria-prima, ou seja, as crianças trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar e com aquele próprio açúcar ele desenhou aquelas crianças para mostrar assim, ó, eu tenho um rosto. E, inclusive, gente, uma atitude muito paradoxal e bacana nessa denúncia social do Vic Muniz para mostrar o seguinte, a tristeza do trabalho infantil com a doçura daquele material. Então aquelas crianças foram reproduzidas por meio da açúcar, fruto do trabalho delas.
Entenderam? Isso é o papel da arte, é denunciar. O que mais que é o papel da arte? Mostrar, sensibilizar, interferir, mudar. São todas essas ações, são, no meu ponto de vista pelo menos, papel da arte, interferir na realidade sociocultural, interferir na questão educacional, interferir na questão, no pensamento, na ideologia, certo? Então eu já falei para vocês do Cobra, já falei do Vicky Muniz. Quero que vocês pensem também na questão do turismo. Imagina, por exemplo, uma cidade toda repensada numa questão estrutural. Vamos pensar assim, se a cidade de São Paulo desse a oportunidade para um artista plástico como o próprio Cobra, que vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai pintar o mundo inteiro, de pintar os grandes muros das principais avenidas de São Paulo. Esses lugares, eles se tornariam pontos turísticos com muita facilidade. Então vejam, como a arte pode interferir no turismo local, entenderam? Então a arte, ela está em tudo e ela pode acelerar, aguçar, fomentar ou não. Ela pode também, dependendo, daquela ideia inicial que eu falei para vocês, das músicas que acabam entrando no universo infantil, elas podem acabar deturpando muitos valores e muitos conceitos, certo? Que não cabe a mim julgá-los aqui, vocês vão discutir isso na redação de vocês e da forma como vocês quiserem. Então vamos lá, eu já falei da música, eu já falei do Cobra, eu já falei do Vicky Muniz e das crianças dos canaviais. Agora, um documentário muito legal que dá para vocês criticarem o comportamento de muitos governantes é o Cidade Cinza. Porque o próprio Cobra, ele já tentou fazer vários trabalhos, sobretudo na cidade de São Paulo, que é o berço dele, e de repente veio o Dória e passou uma grande massa de tinta cinza sobre essas denúncias, ou seja, a denúncia do homem prejudicando o meio ambiente, a denúncia do homem poluindo por meio das fábricas. Então ele usou a pichação para fazer uma denúncia, e que não é pichação para quem conhece o Cobra, né, gente? Naquela pichação que a gente pensa assim, tudo sujo, não, muito pelo contrário. Para quem conhece a arte do Cobra, você sabe do que eu tô falando. E de repente vem o próprio governo e pinta e tira tudo aquilo ali, tá? Bom, cabe a você decidir, cabe a você opinar se vocês são contrários ou favoráveis a essas decisões governamentais de limpar, de acabar com artes, por exemplo, como os muros do Cobra aqui em São Paulo. Teve um muito bonito, inclusive, que foi apagado, que ele retratou São Paulo nos anos 50, em um muro gigante, assim, naquelas grandes avenidas de São Paulo. Uma dessas pinturas, inclusive, ela foi apagada, tá bem? Então, cabe a você o livre-arbítrio aí de decidir se realmente foi uma boa coisa limpar, deixar toda cinza a cidade de São Paulo, ou se esses muros, eles fariam grande diferença no contexto sociocultural, beleza? Bom, vocês podem falar sobre sarau, vocês podem falar sobre teatro, vocês podem falar sobre música, sobre cantos, vocês podem falar sobre amostras, eu tô colando aqui de baixo, para eu não esquecer, amostras, poesia, e como isso interfere, por exemplo, no universo acadêmico. Imagina, por exemplo, numa cidade como Cuiabá, se o nosso teatro, ele tivesse se o governo investisse realmente em patrocínio, em trazer um monte de amostras e um monte de teatro para cá, como isso aceleraria, digamos assim, ou pelo menos fomentaria um pouco mais a vontade do cuiabano, do mato-grossense de ir a teatros, aos sarais, ou seja, de se envolver de uma maneira mais incisiva em questões culturais. E qual que é o reflexo dessa sociedade, digamos assim, mais envolvida culturalmente? Como que essa sociedade, ela vai contribuir, como se eu estou toda semana dentro de um teatro, participando de um sarau, colocando minha filha numa aula de canto, numa aula de música, qual que é o reflexo deste comportamento meu, enquanto cidadã mato-grossense, dentro da minha cidade? Como que o Siriri e o Cururu, por exemplo, eles refletem economicamente, socialmente,
politicamente na cidade. Ó, só não pode repetir esse eco que eu acabei de repetir, mente, tá bem? Mas como que isso pode contribuir com a sua cidade, com o registro, com levar o nome de Cuiabá para outros grandes centros urbanos? Esses artistas plásticos, né, esses artistas regionais, como eles serão vistos em outras esferas, em uma esfera nacional, em uma esfera internacional? O governo do Mato Grosso, ele potencializa. O ministro da Cultura, o secretário de Cultura do Mato Grosso, ele fomenta, ele acelera, ele investe nessa área de cultura e turismo e tudo que envolve a questão cultural no Mato Grosso? Sim, não, cabe a você trazer esses argumentos para dentro da sua argumentação, tá bem? Lembrando vocês que já houve um desafio sobre arte e cultura, sim. Então, os alunos que estão trabalhando os meus desafios, que eu estou mostrando os meus desafios aí, que estão tendo acesso aos meus desafios, sabem que vocês já tiveram lá umas 10 páginas só de recursos argumentativos voltados para isso. Como a gente não sabe qual vai ser o tema, mas a gente sabe que a gente tem que ter um repertório cultural muito diferenciado, um repertório cultural de fato voltado ao tema. Então eu quero que vocês, mais uma vez, reforcem a necessidade aí de cumprirem os desafios, reforcem a necessidade de vocês estarem antenados a todos esses temas, porque eles podem servir direta ou indiretamente para a sua defesa de tese, seja qual for o tema. Claro, se esse tema tiver sentido, se for pertinente àquela abordagem que for cobrada de você no vestibular, tá bom? Galera, eu desejo boa sorte para vocês e que vocês cumpram esses desafios, façam essas pesquisas para que vocês possam ter muito êxito e conquistarem a vaga que vocês tanto pleiteiam, tanto sonham dentro da universidade, tá bom? Ó, um beijo no coração, boa sorte e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!